vamos estudar a palavra. Nós vimos quarta-feira, através da vida do meu querido filho, pastor Lucas, sobre a maturidade e confiar em Deus. E hoje nós vamos entender a confiança na provisão de Deus. Nós servimos um Deus que provê. Então, o tema dessa noite, maturidade para confiar na provisão de Deus. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, o Senhor diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Durante esse último mês, e hoje nós vamos encerrar esta série sobre maturidade, nós aprendemos alguns aspectos importantes que nós temos que ter para vivermos esta vida madura com Deus, ou que reflete uma vida madura com o Senhor. E hoje Deus vai nos falar sobre esta confiança na sua provisão. Antes, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, que o teu Espírito agora ilumine os olhos do nosso coração, que o teu Espírito agora, Pai, fale conosco, de maneira que tenhamos a certeza que é o teu Espírito falando aos nossos corações. Age nas pequenas particularidades que o Senhor sabe que nós precisamos de ajuda, de socorro. Fala, Pai, ricamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, minha querida Nora. Deus é bom. Diga, Deus é bom. God is good. Deus é bom. Nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Essa palavra vem falando ao meu coração durante esses dias de forma muito forte, muito intensa. E eu queria dizer para vocês assim que o Espírito Santo de Deus ministrou muito comigo, falando sobre confiança, maturidade e provisão. Porque nós precisamos, eu queria que o Espírito Santo hoje despertasse isso nos nossos corações, e se nós já vivemos assim, que o Senhor possa fortalecer ainda mais isso em nossos corações, essa questão da nossa confiança num Deus que pode prover tudo o que nós precisamos. Nós vivemos, às vezes, de um lado para o outro, quando nós perdemos a confiança. Às vezes nós perdemos o sono, nós não dormimos, às vezes nós ficamos preocupados, às vezes a ansiedade, ela toma conta do nosso coração de tal forma que a gente não consegue mais viver. Tamanha uma vida ansiosa, um coração perturbado, uma mente inquieta, por conta de nós não estarmos confiando que Deus pode resolver uma situação nas nossas vidas. Então, eu sei que às vezes a vida parece, ou não só parece, a vida está um pouco conturbada. Talvez você diga, bispo, minha vida está muito conturbada. Eu estou passando um período que, tem mexido muito com as minhas emoções, eu tenho perdido o sono, eu não tenho me alimentado direito, eu tenho ficado preocupado, eu tenho ficado muito inquieto, muito ansioso, quanto ao que vai acontecer, quanto ao meu futuro. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui hoje para te tranquilizar. Deus te trouxe aqui hoje para gerar paz no teu coração. Quero dizer para você que está pela internet, que Deus te colocou conectado com este culto para tranquilizar e trazer paz ao seu coração. Porque nós temos que ter esse entendimento. E Deus falava muito comigo sobre a maturidade. Não é um estado de um ser humano maduro ou melhor do que o outro, mas um estágio de compreensão de que
Deus está no controle absoluto de todas as situações das nossas vidas. Você crê nisso? Então, às vezes, o cenário que nós vamos ter que depositar a nossa confiança é um cenário adverso. Eu fiquei, de verdade, refletindo, como diria lá no interior, matutando essa palavra, e a confiança, ela não é posta num cenário tranquilo. A nossa confiança, ela não é requerida no momento de tranquilidade. A nossa confiança, ela não é chamada quando tudo está bem. A nossa confiança é posta à prova quando nós passamos por uma turbulência na vida, seja ela qual for. Às vezes é uma crise familiar, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão da tua saúde, um diagnóstico médico na tua saúde, é algo muito complexo de você lidar, é um cenário difícil. Mas nós temos que nos acostumar, e temos que acostumar a nossa mente, e temos que acostumar os nossos pensamentos a entender que Deus tem a provisão para todas as áreas das nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus tem toda a provisão que você precisa. Deus tem toda a provisão. Sabe que esses dias a bispa me mandou um texto, falou: amor, leia esse texto bíblico, é um texto que está em Lucas. Ela disse assim: reflete nesse texto, veja o que você compreende desse texto aqui de Lucas. E eu li algumas vezes durante esses dias, e quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me fez lembrar do texto que a bispa havia me enviado de Lucas, e eu reli novamente, e na minha Bíblia mostrava que esse texto também havia sido escrito por Marcos. Eu disse: deixa eu ver também o que Marcos fala sobre esse assunto. E eu fui então ler e meditar um pouco mais nesse texto, que eu queria compartilhar com a igreja, para vocês entenderem. Nesse texto diz assim: e pondo-se, Marcos 10, 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você conhece esses mandamentos? E esse homem, que na sinopse ali em cima diz que era um jovem, ele responde assim. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu confesso que eu fiquei lendo, enquanto eu estava preparando essa mensagem, esse texto algumas vezes, e meditando em todo o contexto, em tudo em volta dessa passagem. E ao ler aqui, eu entendi uma coisa muito, muito importante para mim, que esse jovem que a Bíblia narra, esse homem que a Bíblia fala, ele tinha uma vida no qual ele mesmo diz: eu faço tudo isso, ao ponto de ser tão verdadeiro, que a Bíblia fala que Jesus o amou. O versículo 20 diz assim, lá no finalzinho, honra teu pai, não matará, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, 20, mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. 21, achei aqui.
e fitando-o, amou. Ou seja, quando a Bíblia fala que Jesus o amou, é porque Jesus realmente viu que aquilo que ele estava dizendo era a vida dele, era real. Mas quando o Senhor fala para ele, olha, vende tudo, não é porque o Senhor estava interessado em qualquer coisa que ele tinha, Deus queria mostrar para ele alguma coisa. O que eu quero dizer para vocês, o que eu consegui compreender do que Deus falou muito ao meu coração, que às vezes nós somos essas pessoas que seguimos os ensinamentos do Senhor, servimos o Senhor, honramos o Senhor, fazemos tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, nós congregamos, nós louvamos, nós dizimamos, nós ofertamos, nós fazemos tudo que como servos do Senhor se deve fazer. Mas quando nós passamos por algumas situações ou adversidades, e algo nos é tirado, nós nos sentimos como esse jovem, contrariados, e às vezes seguimos um novo curso, perdemos a confiança em Deus. Deixa eu explicar melhor para você entender. O que Deus quer que você entenda é que você não tem que confiar em Deus quando tudo está bem, ou quando você tem tudo ajustado na sua vida. Com todo respeito, é muito fácil confiar em Deus quando tudo está tranquilo. Deus não vai requerer que você confie nele quando o barco da sua vida está navegando por águas tranquilas. Deus não vai pedir que você demonstre a sua fé e a sua confiança quando você faz o seu check-up e o médico diz, olha, sua pressão é de um garoto de 40 anos, de 30 anos, olha, você tem uma saúde, eu vou falar uma coisa, parece que você é um jovenzinho, ou você tem uma saúde de 18 anos, está tudo bem com você. Não é nessa hora que nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. É fácil quando o diagnóstico médico vem e diz, está tudo ok, você continua fazendo o que você está fazendo, está tudo certo. É fácil confiar em Deus quando você conseguiu fazer uma reserva financeira, deixar guardada, um suporte ali, sabe que se acontece alguma coisa, você vai, bom, agora eu vou resolver o problema, eu tenho como resolver o problema. Com todo respeito, isso não é confiança em Deus quando nós temos ali todos os meios e as condições para resolver um problema. A nossa confiança, ela é testada e provada, e é o que o Senhor fala para esse jovem, quando ele diz assim, vende tudo, ou seja, abre mão de tudo, e passe a depender de mim. Abra mão de tudo e confie na minha provisão, confie que daqui por diante, quem vai trazer a provisão para a sua vida, sou eu. Quem vai trazer o que você precisa, sou eu. É isso que o Senhor está falando aqui. Então, é importante a gente analisar, por quê? Para você entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Se eu não confiar que Deus está no controle, a ansiedade vai me pegar, a angústia tudo vai me pegar. Então, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem o desejo, temos a vontade de ter o controle de tudo, mas nós não temos o controle de nada. A verdade dura que nós precisamos entender é, nós não temos o controle de nada. Você não tem um controle de nada, agora Deus tem um controle de tudo. Tem coisas que só acontecem porque Deus tem o controle, independente da nossa vontade, independente do nosso poder, independente da nossa força, as coisas acontecem por uma determinação divina. Se nós lermos Gênesis 8:22, olha o que diz Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quero te fazer uma pergunta.
Qual o controle nós temos sobre o dia ou a noite? Como é que você faz não amanhecer? Como que você faz para anoitecer? Você não faz nada. Não está no teu controle. Você não controla o tempo. Você não controla, ou você não tem capacidade de impedir a noite de chegar. Você não tem poder de impedir de amanhecer. Você pode odiar o inverno, mas você não tem capacidade nenhuma de intervir para que o frio não chegue. Você não tem esse poder, porque você não tem um controle de nada. Só que nós queremos controlar tudo. E aí nós ficamos ansiosos, adoecemos, ficamos preocupados, porque nós queremos controlar o que nós não temos controle. Nós não temos controle de muitas coisas. E Deus determinou que assim seria. Quando a gente olha para a natureza, a gente consegue observar como a natureza sobrevive sem a intervenção humana. Alguém aqui já foi em África levar comida para os leões que estão lá? Já foi? Não? Alguém aqui já entrou numa mata aí para alimentar as onças? Mas elas sobrevivem sem a tua presença, elas sobrevivem sem a intervenção humana. Sabe por quê? Porque nós não temos controle sobre nada. E nós precisamos ter maturidade. Nós não temos, às vezes você vê pessoas, teve um filho de um homem que é milionário, se não bilionário, foi dono da maior rede de supermercados da América Latina. Um homem que comprou um grupo de supermercados francês, se tornou a maior potência do mundo. Esse senhor corre todos os dias, não sei quantos quilômetros, faz maratona, tem uma saúde, e o seu filho fazia as mesmas coisas que ele, um atleta, corredor, com 50 ou 60 anos, o coração desligou. Será que ele não se alimentava direito? Será que ele não fazia check-up todos os anos nos melhores hospitais do Brasil ou do mundo? Será que ele nunca procurou cuidar do seu bem-estar e da sua saúde? Eu tenho certeza que sim. A questão é que nós não temos controle sobre nada e queremos controlar tudo. E por isso adoecemos e ficamos doentes, ansiosos, cheios de problemas. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, você não tem controle, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele está no controle absoluto da sua vida. Você precisa crer. Tem essa situação aí, bispo, fugiu do meu controle, graças a Deus, está no controle de Deus. Bispo, eu não sei o que fazer, graças a Deus, está no controle dEle. Bispo, eu não tenho condições para poder fazer isso acontecer, graças a Deus. Se você não tem controle, Deus tem o controle, e a condição, e o meio, e a provisão, e a porta para abrir, a porta para fechar. Ele tem o médico que você precisa, Ele tem a resposta que você precisa, Ele tem o homem certo, a mulher certa, no lugar certo, para trazer a provisão para a sua vida. Ele tem, diga Ele tem. Ele tem. Deus tem. Ele tem. Nós temos um Deus que provê para a natureza. Nós temos um Deus que controla tudo. Amados, eu não entendo nada disso, eu não vou querer aqui me dar de entendido. Mas eu já ouvi pessoas aí dizendo isso, se a rotação do planeta alterar uma coisinha de nada, tudo desgoverna, descontrola e desaparece. Uma alteração que possa acontecer aí, muda tudo.
Muda tudo. Tem um monte de planetas circulando para tudo quanto é lado. Passam próximo da Terra, não entra em colisão com a Terra, nunca entrou e nunca vai entrar. Qual o controle que nós temos sobre isso? Não temos controle sobre nada. Nós não controlamos o dia da nossa morte. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos capacidade, controle de absolutamente nada. Mas olha só Deus, Mateus 6,26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Não tem, né? Reserva nenhuma. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus provê para as aves. Você acha que Deus não vai prover para você? Você acha que Deus não vai prover para você? Deus tem toda a provisão que você precisa. Na quarta-feira, o pastor Lucas falou aqui sobre Abraão. E isso também me chamou muito a atenção e eu quero participar um pouquinho do que foi falado na quarta, para vocês entenderem como Deus provê no dia a dia, em todas as questões. Como no cenário de dificuldade, a gente não sabe quando a gente vai encontrar uma saída, mas Deus tem a saída. Porque a gente quer ter resposta para tudo, a gente tem a mania de controlar tudo. Eu quero controlar tudo o que está acontecendo à minha volta, eu quero controlar. Não dá para controlar. Não dá para você saber o que está acontecendo na sua casa. Não dá para você controlar o que está acontecendo nesse momento dentro de você. Não dá para controlar o que acontece dentro de você. Você não controla o teu próprio organismo. O nosso corpo por si só, ele tem vida própria, ele se movimenta. Às vezes um gás quer sair pela sua boca, por mais que você tente segurar, você não consegue. Você não tem controle. Você não consegue controlar os seus olhos para ele não piscar. Se você ficar aí segurando o olho, vai ter uma hora aqui, você vai ser obrigado a piscar. Isso acontece tão naturalmente. Esses espasmos, e o nosso olho pisca. Num piscar de olhos, tudo pode mudar. Sexta-feira, foi sexta, né? Nós tivemos um dia intenso sexta-feira, né? Saímos de casa cedo, reuniões e muitas coisas aconteceram sexta-feira. Recebemos um grupo lá no projeto, viemos aqui para a igreja. Foi um dia, mas assim, muito corrido. Já emendamos com um podcast. Saí daqui, estava indo levar a Gabi. Eu perdi 5 minutos guardando umas coisas no meu porta-mala, virei a rua, estava indo levar ela para casa, veio um motoqueiro. Quando eu olhei pelo retrovisor, eu falei: Senhor, guarda ele, protege. Só vi a pancada, ele entrou na minha traseira, moto voando para todo lado, o rapaz voando. Eu falei: Senhor, só preserva a vida dele. Todo mundo assustado dentro do carro. Eu falei: calma, 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 orem. Deus está colocando a mão. Desci do carro, o rapaz estava no chão. Me desculpa, eu não vi seu carro. Eu falei: amigo, esquece carro, como você está? Falei: fica deitado, vamos ver. Mexe o pé, mexe. Não, eu estou bem. Falei: calma, vamos. Levantou. Falei: meu filho, graças a Deus você está na bênção. E o carro? Eu falei: meu querido, carro, moto. E aí a gente foi para casa, um coração agradecendo a Deus que não aconteceu nada com o rapaz. Fomos, sabe, coração grato ao Senhor. E aí a gente conjecturando, né, amor? Se não tivesse posto o negócio, se vai para cá, se vai para lá. E eu falei: gente, como a gente quer controlar o incontrolável. Como a gente quer controlar o que a gente não tem controle. A gente fica, se eu tivesse feito isso,
Se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse saído 5 minutos, você não tem controle de nada. Você não controla nada. Eu não controlo nada. Mas Deus controla tudo. Diga, Deus controla tudo. E a única coisa que Deus pede para mim e para você, sabe o que é? Confia. Confia. Gênesis 22:6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, olha que pergunta linda: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá, em hebraico, Deus proverá para ele, para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Você conhece essa história, não vou me alongar nela. Abraão é posto à prova, e a única coisa que Deus queria, quando pôs Abraão à prova, era que Abraão demonstrasse a sua confiança nele. A única coisa que Deus quer, quando eu e você somos colocados à prova, é a nossa confiança nele. Porque se nós confiarmos no Senhor, Ele proverá tudo o que nós necessitamos. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, talvez que seja um Abraão no dia de hoje, alguém que está sendo colocado à prova, alguém que está passando por uma situação delicada, alguém que não sabe como agir, alguém que está enfrentando um momento delicado da vida, Deus proverá. Confie, confie. Você precisa confiar em Deus. Diga, eu preciso confiar no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Porque se você confiar em Deus, como Abraão confiou, Deus proverá para você o que você precisa. Seja o que for, Deus proverá. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, eu quero caminhar agora para o final da mensagem, dizendo para você, o que Jesus nos ensina sobre isso? O que o Senhor tem para mim e para você sobre isso? Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste vos sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida de 35, de 40 centímetros, de 42 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia
pois o amanhã trará os seus, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Jesus nos traz essa grande lição, que nós não devemos andar ansiosos, sabe? A ansiedade é excesso de futuro. Eu estou tão preocupado com o meu futuro, com o que vai ser, com o que vai acontecer, com o que aí a gente está tão preocupado, que a gente acaba abrindo espaço para a ansiedade no nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você nasceu, você mamou pela primeira vez, sim ou não? Eu não me lembro, você pode não se lembrar, mas eu te agaranto que você mamou, porque se você não tivesse mamado, eu te agaranto que você não estaria aqui. Tem alguns que mamaram até demais, eu estou achando. Tem coisas que nós nem lembramos como nós passamos, mas nós passamos. Tem coisas que você nem sabe como foi, mas foi. Nós temos uma memória de vários fatores importantes da vida, memórias da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência, coisas boas, coisas ruins, mas eu te garanto que tem muitas memórias que você não tem, que você nem imagina, que você não sabia, sabe por quê? Você não tinha capacidade para se cuidar, você não tinha capacidade para conduzir a sua própria vida, e Deus colocou alguém para fazer isso. Deus sempre controlou a sua vida. Às vezes a pessoa, ela foi criada por um avô, por uma avó, mas Deus colocou lá a provisão, chamado avô e chamada avó. Às vezes você foi criado só pela sua mãe, Deus colocou a provisão chamada mãe. Foi criado pelo teu pai e pela tua mãe, Deus colocou a provisão chamada pai e mãe. Mas Deus sempre colocou alguém no teu caminho para cuidar de você, até que você pudesse chegar até aqui. Durante a sua vida e a sua existência, Deus colocou pessoas no seu caminho. Pessoas que foram anjos de Deus, revestidos de carne, para serem auxiliadores. Tem pessoas que passaram pela sua vida e você nem se lembra mais. Tem pessoas que te abençoaram num momento tão importante e de repente essas pessoas sumiram e nunca mais você as viu. Pessoas que em algum momento foram importantes, foram fundamentais para uma porta de emprego, para um curso, para você conseguir pagar aquela parcela da faculdade, para você conseguir aquele transporte para você se formar. E Deus, ao longo da sua existência, sempre cuidou de você. Muitas vezes sem que você percebesse. Muitas coisas aconteceram para mudar o curso da sua vida, de um lado para o outro, sem que você se desse conta. Mas eu quero te dizer com isso, sempre Deus esteve no controle de tudo. Humanamente, nós conjecturávamos 5 minutos antes, 5 minutos depois, sexta-feira. Mas quantos 5 minutos antes Deus me livrou de algo terrível? Quiçá aquele minuto exato que aquilo aconteceu não evitaria uma tragédia maior na vida daquele moço, que Deus tem um propósito para a vida dele, ou na minha vida e da minha família e quem estava comigo naquele carro. É que às vezes nós olhamos um momento e definimos de acordo com a nossa ótica e a nossa perspectiva, só que Deus não. Você não sabe como Deus está trabalhando em seu favor, mas Deus está trabalhando por você. Por isso o profeta Jeremias diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é... Olha o que acontece, eu queria encerrar com esse texto. Ele diz assim: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem a luta, a dificuldade, o problema, a escassez, a notícia do médico, seja o que for.
o calor, mas a sua folha fica verde. Isso é confiança. E no ano da sequidão, não se perturba. Isso é confiança. E quando nós confiamos em Deus, nós não deixamos de dar frutos. Então não abandona a sua confiança. Eu encerro com Hebreus 10, 35. Não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu encerro dizendo para você assim: não perca a sua confiança, se alguma coisa está fora do teu controle. Pelo contrário, saiu da tua mão, você fala: Senhor, agora só me resta confiar. Enquanto algo está dominado, enquanto você tem controle da situação, faça, controle, dirija, faça o que você tem que fazer e fique em paz. Mas quando sair do teu controle, que você não tem mais controle, não tem mais condição, não tem como fazer, você tem que confiar em Deus. A nossa confiança está posta em Deus. Você sabe que Deus é tão extraordinário. Eu queria encerrar com esse testemunho, porque acabou o culto domingo passado, e eu acredito que ele esteja agora assistindo, o Lorenzo, e veio um rapaz aqui na frente, ele disse assim: eu queria conversar com você. Eu disse: lógico. Eu guardei minhas coisas aqui, desci, um rapaz jovem, e ele disse: eu viajei 900 quilômetros para te ver. Aí ele ganhou minha atenção ainda mais, né? Eu falei: 900 quilômetros? Se você estiver aí, Lorenzo, assistindo, dá um alô aqui para nós, que eu estou aqui monitorando a internet também aqui, quem está assistindo. E ele disse assim: eu viajei 900 quilômetros porque eu queria te conhecer, porque Deus me inquietou e disse que eu tinha que vir aqui. Eu falei: agora você precisa me explicar qual o motivo. Ele disse: na pandemia, eu fiquei muito ruim, e eu estava numa situação muito delicada, já com aquele ar do respiratório, respirando com aquele gazinho, quando me colocaram uma pregação sua para assistir, e eu comecei a assistir. Passaram-se os dias, eu fui entubado, e eu fiquei em coma absoluto. E sempre quando dava, colocavam para mim ouvir a tua voz e uma pregação sua. E quando eu acordei, eu lembrava das coisas que você pregava, bispo. E eu fiquei, depois que eu fui me recuperando, e na UTI, no quarto, pelo meu celular eu assistia os cultos de quarta-feira e os cultos de domingo. E houve um domingo que você fez um apelo falando para as pessoas entregarem a vida para Jesus, e eu nunca tinha entregado a minha vida, não era convertido. Eu entreguei minha vida para Jesus, num quarto de hospital, numa cama, a 900 quilômetros daqui. E eu saí daquele hospital, eu estou curado, e passaram-se os anos, e Deus começou a me inquietar: vai até lá e dê esse testemunho. Por que eu estou falando isso para vocês? Durante muitas vezes, por conta da nossa baixa, como que eu falo, não é audiência, baixa o quê? Quando as pessoas, aderência das pessoas no culto de quarta-feira. Muitas vezes eu me perguntei se eu não deveria tirar o culto de quarta-feira. Muitas vezes eu me questionei se valia a pena estar na internet, quando irmãos que moram 2 ou 3 ruas da igreja deixam de vir para assistir pela internet, porque não querem vir para a igreja. Muitas vezes eu me perguntei se valeria a pena transmitir o culto quarta-feira, porque isso não seria uma forma de obrigar as pessoas a virem ao culto de quarta-feira. A minha carne pensou isso, o meu lado humano pensou isso, a minha racionalidade pensou isso, o ser humano Ricardo, que quer ter o controle de quem vem, quem não vem no culto, pensou isso.
Mas graças a Deus eu não fiz. Sabe por quê? Porque a 900 quilômetros tinha alguém entubado. Que precisava ouvir a palavra que estava sendo pregada desse altar. Não me pergunte o que esse homem ouviu, quais foram as pregações, eu não sei. Eu não tenho um controle. A única coisa que eu sei é que a palavra salvou a vida dele. Isso me basta. Isso para mim basta. É a única coisa que me basta. Nós não temos controle de nada, igreja. Eu fiz um podcast aqui com um rapaz que sofreu um acidente aos 18 anos e passou por uma amputação, perdeu a perna. E eu entrevistando ele, eu fiz a seguinte pergunta: você, quando perdeu a perna, entrou em depressão, pensou em desistir? Ele disse assim: perder a perna foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, bispo. Porque eu ia ter um fim muito trágico, algo terrível ia me acontecer. Deus me parou ali, aos 18 anos. Hoje esse rapaz, ele pedala. Depois que ele esteve aqui no podcast, aconteceu uma coisa com ele. Algo começou a florescer dentro dele, ele começou a pedalar, competir. Hoje ele compete com pessoas normais, ele pedala em média 90 quilômetros. 90 quilômetros de bicicleta, pedalando. Ele faz motocross com uma perna só. E pedala 90 quilômetros, compete e tem ganhado vários torneios. E quando ele deu esse testemunho aqui, as pessoas falam: qual é o sentido do podcast? Um amigo dele estava para se matar. Queria dar cabo da própria vida, disse: basta, chega. E o amigo dele assistiu um podcast, aliás, viu pelo Instagram e disse: nossa, o Bruno. E viu ele, um trechinho: esse é o Bruno, meu amigo de infância. E ele disse: vou procurar, e ele achou o Bruno. E ele viu o testemunho do Bruno, ele assistiu o podcast do Bruno. E ele ligou para o Bruno e disse: Bruno, você salvou minha vida. Porque eu ia me matar, cara. Eu ia acabar com tudo, cara. Estou passando por depressão, eu estou mal, eu nunca busquei ajuda com ninguém, eu ia me matar. E eu olhei e vi você sem uma perna, meu amigo de infância, sem uma perna, feliz, com a tua esposa, com teu filho. E eu disse: eu não tenho direito de acabar com a minha vida, eu vou buscar ajuda. Nós não temos controle de nada, amados. Você acha que alguma vez eu entrei nesse estúdio para fazer um podcast achando que alguém ia assistir e a vida ia ser salva? Como nós somos pequenos, amados. A gente perde o sono porque é uma conta, a gente perde o sono porque o médico disse, a gente perde o sono porque o negócio não deu certo. Se não deu certo, recomeça, refaz, faz de novo. E se não der certo, tenta de novo. Até que dê certo, até que aconteça da forma que Deus determinou. O que nós não podemos é abandonar a confiança. Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa, ela tem grande galardão. E eu fiquei pensando, qual que é o galardão da confiança? O galardão é o testemunho que você vai dar. O galardão é você poder testemunhar o que Deus fez na sua vida. O galardão, ele é muito maior do que você possa imaginar. Deus tem um galardão para você. Confia. Quando você der o seu testemunho, quando você disser: olha, essa aqui é a casa que eu comprei, olha, esse aqui é o negócio que eu abri, olha, isso aqui foi no meio da crise que Deus me deu força para superar, olha, isso aqui é o meu filho que a medicina disse que eu não podia ter, olha, isso aqui é o meu diploma da faculdade que disseram que eu nunca ia conseguir.
Aí nesse momento você vai dizer: esse é o meu galardão. Eu queria encerrar orando com você. Queria encerrar dizendo que eu sei que às vezes não é fácil a nossa vida, não. Eu sei que às vezes a gente leva pancada, a coisa desanda. Às vezes parece que não está acontecendo nada. Meu Deus do céu, eu faço tudo certo, parece que está tudo errado. Tinha uma pessoa que dizia assim, da minha família: misericórdia, quanto mais eu oro, já ouviram essa expressão? Mais assombração me aparece. Ela não falava hora, ela falava quanto mais eu rezo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais você orar e confiar, mais galardão Deus vai mandar para você. Vamos orar ao Senhor? Vamos, curva a sua cabeça. Vamos pedir para Deus nos ajudar. Pai, nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa pequenez. Às vezes, uma situação que para alguém não é importante, para nós é. Às vezes uma situação que para alguém tira de letra, talvez alguém aqui não consiga tirar de letra. Talvez quando alguém diz: não se preocupa, vai dar tudo certo, para essa pessoa não é assim. E o Senhor sabe quem são essas pessoas, Pai. O Senhor sabe o que é fácil para uns e não para outros. E é por isso que eu venho te pedir nessa noite: toca no coração de cada pessoa aqui, Pai. Toca no coração de cada pessoa aqui, para que a nossa confiança seja depositada no Senhor. Põe a tua mão sobre a nossa vida, Deus, e nos ajuda com teu amor e com teu poder. Que a tua graça sobre graça nos ajude, Pai, a seguirmos adiante, a seguirmos em frente, confiando no Senhor. Pai, põe a tua mão sobre a vida do Marcelo, de toda a sua família lá em Juiz de Fora. Oh Deus, que a tua graça e a tua bondade esteja na vida da irmã Suzete Constança, Pai. Põe a tua mão, Jesus, lá em Portugal, na vida do Vaguinho, Jesus, guardando, protegendo, abençoando a vida dele. A Roseli, que pede oração pelos exames cardíacos, que deu um problema de escape de sangue nos batimentos cardíacos dela. A médica disse que por enquanto está no controle, mas no controle mesmo só o Senhor, Pai. Por isso põe a tua mão e controla toda essa situação. Aliás, o Senhor já o tem feito, por isso ela está viva. Deus, põe a tua mão sobre a vida da Ipiana, Mariane e Ilga, lá de Joinville. Põe a tua mão, Pai, guardando, protegendo com teu amor, com tua bondade. Eu estendo a minha oração para nossa irmã Marinilza, Deus, minha comadre, minha irmã. Pai, que toda arma forjada contra a saúde dela, contra a vida, não prevaleça, Jesus. Restabelece completamente a saúde dela. Ela que é preciosa para nós, preciosa aos teus olhos, Pai. Põe a tua mão, Jesus, põe a tua mão. Oh Deus, o Senhor sabe o que nós não sabemos, o Senhor conhece o que nós não conhecemos. Senhor, nos ajuda a mantermos a nossa confiança no Senhor, Pai. Que a tua mão esteja lá em Minas Gerais com a irmã Claudete, Deus.
Oh Pai, que a tua boa mão esteja guardando a vida da tua filhinha, enquanto ela está ali sendo anjo do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja cuidando do seu esposo, dos seus filhos, e que a tua mão a fortaleça, meu Deus, porque nós só temos o Senhor. A nossa dependência vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Nos fortalece com tua destra de amor, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus. É o que nós te pedimos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sei que a sua bondade nos seguirá, Senhor, cada dia das nossas vidas. Tua bondade nos seguirá, Pai. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nisso, Pai. Tua graça nunca falha. Nós vamos servir os elementos da ceia, por favor. Eu estou em tuas mãos. Os nossos diáconos vão servir os elementos da ceia. Pode ficar sentado. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. O Senhor é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és
és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei, nós cantaremos da bondade de Deus. Vou pedir que a igreja fique de pé, para nós participarmos desse momento com paz e também com alegria nos nossos corações. A ceia é um momento que nós celebramos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós fomos alcançados por Ele. Nós fomos salvos por Ele. Ele trocou de lugar conosco. Ele trocou de lugar conosco. Graças a Deus. O pão na ceia foi, naquele momento, ensinado por Jesus que Ele representaria o seu corpo que seria entregue no nosso lugar. Esse pedaço de pão, o pão ali no momento da ceia, ele era a representação do sacrifício de Cristo, da entrega, em que Ele morreria, o justo morreria pelo pecador, para que os nossos pecados fossem lavados pelo sangue do justo. Aquilo que havia sido profetizado por gerações e pelo profeta Isaías, o nascimento, 700 anos antes, tudo aquilo estava naquele momento sendo consumado. E hoje eu quero, com permissão do Espírito Santo de Deus, chamar a ceia do mês de outubro a ceia da restauração da nossa confiança. Porque quando a nossa confiança em Deus é restaurada, tudo muda, o cenário muda, tudo muda. Então, ao comermos este pão hoje, que você coma tendo a consciência de que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que através dele nós podemos ter confiança na vida eterna e também no cuidado dele aqui conosco. Comamos em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que, por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice nas mãos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, até que eu volte. Que a sua confiança não seja quebrada. Ele voltará. Há sinais da sua volta. Ele voltará. Ele voltará. Mas Ele também disse que enquanto nós estivéssemos aqui, Ele nos guardaria. Bebamos com confiança que Ele voltará. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. És fiel em todo tempo. És fiel Tu és em fiel, todo Pai. tempo.
voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É que a bondade, Senhor, me persegue. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, eu me rendo a ti. Tudo a ti, Senhor, recebe. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu creio em Jesus, Deus fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo és com todo o fôlego eu cantarei. Aleluia. Pegue as suas mãos, declare isso mais uma vez. Tu és fiel. És fiel. Sim, Deus. Em todo o tempo tu és tão eu cantarei, eu cantarei. Aleluia, glórias a Deus. Nós cantaremos da bondade do Senhor em todo o tempo. Louvado seja o nosso Senhor. Erga as tuas mãos para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Que a paz do Senhor, as misericórdias de Deus e as doces consolações do Espírito Santo nos conduzam a uma semana de grandes vitórias. E quem você encontrar, você diz assim: vamos confiar.